Olá, hoje nós vamos começar um vídeo sobre equação do segundo grau. A gente vai falar de equação do tipo 1, do tipo 2 e a equação completa. Então fiquem atentos a essa série de vídeos. Qualquer dúvida, deixe no comentário. Então, primeiro vamos ver o que é uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau ela se caracteriza por apresentar o expoente 2 em uma incógnita, tá? Nesse caso aqui, a incógnita é o x. A, B e C são coeficientes onde o A precisa ser diferente de zero para a gente ter uma equação de segundo grau, porque se A for igual a zero, esse termo aqui todo vai ser igual a zero e a gente fica com uma equação do primeiro grau, tá? Então, A precisa ser diferente de zero, mas B e C podem ser iguais a zeros e quando a gente tem um desses coeficientes ou os dois igual a zero, significa que a gente tem uma equação do segundo grau incompleta. Então, vamos resolver uma equação de segundo grau, ou seja, achar para quais valores de x ou qual valor de x essa equação vai ser igual a zero. Lembrando que equação é uma igualdade, tá? Então, quando a gente tem uma equação incompleta do tipo 1, quando b é igual a zero, a gente tem uma equação desse tipo aqui, olha, ax ao quadrado mais c. O termo bx, ele é igual a zero, então ele não aparece. Quando a gente organiza essa equação, igual a gente fez lá na equação do primeiro grau, letras para um lado, números para o outro, a gente vai isolar o x, tá? Então, ó, vou passar esse c que está somando para o outro lado diminuindo. Então, a gente fica aqui com menos c. Esse a, quando ele está juntinho aqui do x, ele está multiplicando. Então, a operação inversa é a divisão. E a nossa potência, a operação inversa, é a raiz quadrada. Como nós estamos falando de uma equação de segundo grau, nós temos duas possibilidades de raízes. Por isso, a gente tem aqui, olha, mais ou menos. Então, a gente pode usar para uma equação incompleta do tipo 1 essa fórmula para encontrar a raiz, tá? Tem muita gente que gosta de fórmula. Então, tá aqui a fórmula que a gente pode utilizar para encontrar a raiz. Vamos ver alguns exemplos, tá? Então, eu tenho aqui, olha, x ao quadrado menos 49 igual a zero. Se a gente for usar a fórmula, coeficiente A é igual a 1, que é o número que está acompanhando o x, quando ele não aparece, é 1. E coeficiente B, olha, é o que acompanha o x, é zero, ele não aparece. O coeficiente C é menos 49. A gente não pode esquecer que o menos acompanha o coeficiente, tá bom? Se formos usar a fórmula para resolver, nós temos aqui x igual a mais ou menos a raiz quadrada, vou repetir a fórmula, de menos c sobre a, certo? Então, nós temos mais ou menos a raiz quadrada de menos, aqui da fórmula, o c é menos 49 sobre a, que é 1. O que eu tenho aqui, então? Mais ou menos a raiz quadrada de menos com menos aqui dá mais, então o número fica positivo, 49, porque 49 dividido por 1 dá 49. Ou seja, mais ou menos 7. 7 vezes 7, 49. Então, a raiz de 49 é 7. O que significa isso? O que significa ter mais ou menos 7 como solução dessa equação? Significa que tanto para x igual a 7, vou botar aqui x1, quanto para x2 igual a menos 7, quando eu substituir aqui nessa equação, eu vou encontrar igual a zero. Essa igualdade vai ser verdadeira, tá? Então, vamos lá, olha, vou substituir aqui para vocês entenderem o que é resolver essa equação, o que é encontrar esse valor de x. Se no lugar do x eu coloco 7 primeiro, eu tenho 7 ao quadrado menos 49 igual a zero. Vamos ver se é igual mesmo? 7 elevado a 2 é 7 vezes 7, que dá 49, menos 49. 49 menos 49 dá zero, que é igual a zero, olha. Então,
Isso aqui realmente é uma solução para essa equação. Vamos testar com menos 7, se funciona? Então, vamos lá, ó. No lugar, vou escrever aqui de novo, tá? Para vocês enxergarem direitinho. No lugar do x, eu vou colocar o menos 7, né? Que é a segunda raiz que a gente tem. Menos 7 ao quadrado, menos 49 é igual a zero. Então, vamos lá, gente. Menos 7 ao quadrado tem duas formas de vocês pensarem. Pode pensar que menos 7 vezes menos 7 dá 49, porque menos com menos na multiplicação dá mais, e 7 vezes 7, 49. Outra forma de pensar é que, se a gente tem um expoente par, não importa se a base vai ser negativa ou positiva, a nossa resposta vai ser positiva, tá? Toda vez que o expoente for par, resposta positiva. Então, aqui não importa se é menos ou se é mais, vai ser positivo. E chegamos na mesma coisa, olha. 0 igual a 0. Então, por que nós temos duas soluções? Podemos ter, né? Até duas soluções quando a gente tem uma equação de segundo grau. Justamente por causa dessa nossa potência aqui. Então, mesmo x positivo ou negativo, quando a gente coloca, a gente tem o mesmo resultado, tá bom? Então, tá aqui a solução desse nosso sistema. Ah, não quero usar fórmula, eu sou péssima para decorar as fórmulas e já basta ter que decorar a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá, vou apagar aqui tudo e a gente vai resolver essa equação. Como é uma equação incompleta, onde b é igual a zero, a gente pode resolver como a gente faria com uma equação do primeiro grau. Vamos separar letras e números, isolar o x e encontrar o valor. Fazendo isso, olha, eu vou passar o 49 que está subtraindo, somando com zero. Então, eu vou ter aqui x ao quadrado é igual a 49. Vou colocar aqui do ladinho. A potência vira raiz quadrada, né? A operação contrária é a raiz quadrada. Nesse caso aqui da equação, mais ou menos a raiz quadrada de 49, porque a gente pode ter os dois valores substituindo aqui no x, né? E a gente já fez isso, dá mais ou menos 7. Então, vocês podem usar a fórmula ou vocês podem resolver como se fosse uma equação do primeiro grau, tá? Fica bem mais simples. E, claro, você também pode usar a fórmula de Bhaskara. Você também vai achar o mesmo resultado. Porque a gente está vendo formas diferentes de resolver quando a equação é completa, tá? Vou fazer mais duas nesse vídeo e continuo no próximo para não ficar grande, tá? Então, aqui, olha, eu vou resolver direto aqui para ficar mais rápido, tá bom? Porque fórmula a gente resolve sempre do mesmo jeitinho. É só colocar aqui, olha, o coeficiente A igual a 1, coeficiente C igual a menos 16 e substituir nessa fórmula aqui, tá? Menos, mais ou menos, a raiz quadrada de menos C sobre A, tá? Só substituir os valores. E se eu for resolver como se fosse uma equação do primeiro grau, isolando o valor de x, eu passo 16 para lá que está subtraindo, então a operação contrária é soma, eu fico com 16. Potência, operação contrária, é a raiz quadrada. No caso aqui, raiz quadrada de 16. Então, eu tenho a solução aqui, mais ou menos 4, tá? Então, x1 é igual a menos 4 e x2 é igual a 4. Lembrando que essa ordem aqui, gente, não faz diferença. O importante é vocês saberem que nós temos duas raízes reais, né? Uma é menos 4 e outra é 4. Isso significa que se você substituir esses dois valores aqui nessa nossa equação, você vai encontrar realmente o valor igual a zero. Essa equação aqui, ó, vou fazer com vocês que essa aqui a gente tem que fazer uma coisinha a mais que a gente não fez nas outras. Passo menos 50 para lá. O 50 está subtraindo, passa para lá somando. Então, eu tenho 2x ao quadrado é igual a 50. O 2 que está aqui juntinho, ele está multiplicando. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, aqui eu tenho x ao quadrado é igual a 25. Nosso expoente aqui vai ser o expoente de uma raiz quadrada de 25, né?
Então, potência, operação contrária, raiz quadrada. E eu tenho mais ou menos 5. Então, são nossas duas soluções para essa equação. Próximo vídeo eu faço os outros três exemplos. E a gente continua com a equação do tipo 2, onde o C é igual a 0.